tarde a todos e a todas. Nós estamos retomando as atividades nesse momento agora, né, vespertino, e vamos estar dando início à nossa segunda mesa redonda desse evento, que tem como tema a educação em ciências e os métodos ativos na diversidade cultural. Então, estarão participando conosco, já estão aqui, o professor Dr. César Eduardo Moura Ley. Ele é doutor em ciências e pós-doc, trabalha no Instituto Politécnico com a pós-graduação em Física Educativa. O professor César também hoje está como presidente da Conferência Latino-Americana de Investigação em Educação em Ciências. Então, ele vai estar trazendo a sua visão hoje, né, desse processo de investigação pelos métodos ativos e o STEAM na atualidade, envolvendo a diversidade cultural. Também está conosco a professora doutora Ercila Pinto Monteiro. A professora Ercila, ela é doutora em Educação em Ciências pela Universidade da Unesco e hoje ela está atuando na Universidade Federal do Amazonas. Ela está à frente da coordenação da residência pedagógica que o curso de Química, né, de licenciatura em Química, desenvolve na universidade, e a sua pesquisa também está voltada, o seu campo de pesquisa tem estado voltado para a diversidade cultural no Amazonas, né? Então, nós vamos estar pontuando essa temática que o nosso simpósio, ele traz como discussão e reflexão, né, para esse contexto pandêmico que o Amazonas viveu e a necessidade de uma reelaboração das práticas educativas, desse processo, desse olhar teórico também para o contexto que nós estamos vivendo, envolvendo a diversidade cultural. Então, todos os participantes sejam bem-vindos, fiquem conosco, e a partir de agora nós estaremos ouvindo os nossos professores e doutores convidados para esta mesa redonda. Eu sou a professora Lúcia Helena Soares de Oliveira, estou hoje coordenando o evento, esse 8º Simpósio Lacera, e temos a formação também em doutorado pela Educação em Ciências e Matemática, pela REAMEC, e o nosso campo de atuação é também voltado para as comunidades indígenas, educação escolar indígena e os saberes tradicionais para o ensino de ciências na Amazônia. Então, nós vamos estar aqui num diálogo pertinente, consideramos pertinente. Agora, nós vamos estar ouvindo o professor César Eduardo Moura Ley, com as suas considerações iniciais, as suas expectativas iniciais para esse evento e o que ele pode se apresentar, apresentando o seu campo de trabalho. Muchas gracias, maestra Lucía. Es para mí un honor muy grande poder estar en esta mesa redonda del Simposio Lacera Manaos, el cual es un evento ya muy importante en la enseñanza de las ciencias, en la investigación de las ciencias, y más que nada en este contexto de la pandemia y del distanciamiento social. En los últimos 30 años, ya vamos a más de 30 años, de utilizar métodos activos en la enseñanza de la ciencia, y esto se ha manifestado como una de las mejores técnicas para la enseñanza de las ciencias, y esto comenzó en países más desarrollados y poco a poco ha ido avanzando a otras naciones
la investigación educativa ha llevado la adaptación de esas metodologías a diferentes contextos y pues son interesantes los resultados que se han obtenido en diferentes culturas, diferentes países. Y esto es lo que vamos a discutir brevemente el día de hoy. Cómo los métodos activos en la diversidad cultural ayudan a mejorar la educación en ciencias y a poder también mejorar en este contexto la educación, que somos un pequeño, una pequeña parte de ese universo educativo en nuestros países. En este sentido, es muy importante el poder hacer algunas reflexiones, el poder tener una perspectiva y hacer una prospectiva de la educación en ciencia en nuestra región. Nadie más lo va a hacer si no somos los investigadores y los profesores que estamos en estos momentos viviendo la pandemia, viviendo las carencias, viviendo la nueva normalidad educativa. Palavra a professora Ercila para fazer as suas considerações iniciais acerca de todo o contexto da proposta do evento e também da sua experiência, né, nesse processo aí de educação e voltado para a educação em ciências aqui na Amazônia. Pode falar. Boa tarde. Quero saudar primeiramente, saudar o professor César Moura, né, por estar aqui conosco. É uma honra participar com ele dessa mesa. Eu sei que ele tem muito a compartilhar e nós vamos aprender bastante também. Lúcia, obrigada pelo convite de poder fazer parte dessa mesa. Eu acho muito importante e pertinente o tema que está sendo proposto para discussão nessa tarde. Eu, quando recebi esse convite, comecei a pensar, né, o que a gente poderia discutir, o que eu poderia trazer de contribuição para essa mesa redonda. E penso que esse seria um momento importante, interessante, da gente começar a entender a importância do que é trabalhar a pedagogia culturalmente responsável. Um conceito teórico que surge no final da década de 70, nos Estados Unidos, né, pelas pesquisadoras Cardens e Leggett, e que precisa, de certa forma, adentrar as nossas salas de aula, principalmente quando se trata de um contexto de diversidade cultural. Né? Acho importante também aproveitar esse momento para a gente discutir dessa relação, esse alinhamento que é possível se fazer da pedagogia culturalmente responsável com as metodologias ativas ou métodos ativos, né, conforme cada um tem o seu entendimento. E acho extremamente proveitoso a gente olhar para o nosso contexto. Né? Estamos falando de um contexto latino-americano, onde é expressivo o número de nativos, né, de diversidade, de imigrantes, de afrodescendentes, asiáticos descendentes, que acaba configurando o multiculturalismo, a multiculturalidade do continente americano, e que nós precisamos lidar com esse contexto, considerando que eles vão refletir em nossa sala de aula. Eu acho que a grande pergunta hoje que nós fazemos como docente é como a gente consegue administrar ou lidar com uma sala de aula heterogênea. Eu acho que é o grande tema e que a gente precisa discutir. Então, acho que esse é o momento, né, com essa mesa redonda. Obrigada. Muito bem. Considerando que o nosso, vamos dizer assim, o nosso contexto onde o evento está sendo realizado, ele tem uma população bem significativa dos povos nativos, né? Várias etnias, quilombolas, né? Essa questão
da diversidade, não só no contexto urbano, né? Porque aqui no contexto urbano nós temos quilombos ainda ali. Aqui na nossa cidade nós temos, na Praça 14, um quilombo reconhecido, né? Em que traz uma herança, eles procuram ainda fazer essa retomada da sua identidade, né? E também várias etnias, várias comunidades que têm uma, vamos dizer assim, um quantitativo significativo de povos étnicos ali juntos, né? Como nós temos um bairro aqui em Manaus, só fazendo um pouco desse panorama, né? Do local onde nós estamos, porque a temática, né? A diversidade cultural. Então, nós temos, assim, comunidades que agregam 4, 5, 7 etnias, barés, tucanos, cambebas, saterês, tudo no mesmo contexto, vamos dizer assim, social, de residência, né? Então, veja só a necessidade de se discutir esse processo educativo, considerando essa parcela significativa da nossa população, só que na área urbana. E no interior, por exemplo, nos outros municípios, e aqui no município de Manaus, especificamente, nós temos 4 escolas, vamos dizer, com relação ao município de Manaus, nós temos 4 escolas indígenas, com decreto, com legislação, com identidade, né, formal de escola indígena, e mais 27 centros culturais que são subsidiados pela Secretaria Municipal, que trabalham a cultura, né, no caso, trabalham a cultura, são professores nativos que não têm graduação, mas têm o conhecimento da cultura, então são reconhecidos por essas comunidades e eles atuam. E no estado do Amazonas é uma população imensa, em todos os municípios nós temos uma diversidade de povos, povos étnicos, né, que estão ali distribuídos. Então, quando pensar uma temática, pensar a educação nesse âmbito, né, social, de território, de conhecimento, é um desafio para o professor nos dias atuais, né? E quando se pensa, quando se traz os métodos ativos para esse contexto, o desafio ainda é maior, né? Porque nós temos uma dinâmica e umas dificuldades, pelo menos de comunicação, que ela é diferente dos demais locais do Brasil, né? Enquanto em outros lugares, outros estados do Brasil, outros municípios do Brasil, você tem uma dinamicidade com relação à comunicação, aqui nós temos uma restrição com relação à comunicação, por conta desse contexto amazônico, que é dependente ainda de fatores que não se apresentam em outros locais, né? Por exemplo, nós temos comunidades locais aqui que só se chega por meio de transporte fluvial, né? Quase nós não temos estradas, e isso aí é uma grande dificuldade de comunicação. Você gasta muito tempo nessa locomoção de um espaço para o outro. Então, vejam só um dos fatores que impacta nessa questão de se pensar uma educação que realmente dê conta desse público, né, e das necessidades que o nosso Estado necessita. Então, é pertinente mesmo pensar numa pedagogia, trazer conhecimentos que possam nos ajudar, os professores que estão participando conosco nesta mesa. Bom, como dando continuidade, então nós vamos trazer o primeiro ponto, e aí eu quero deixar livre quem vai começar a falar, né, porque é um diálogo, e o diálogo ele não está fechado, né, ele é bem coletivo, né? Nós, quando pesquisamos essa questão
da diversidade, a gente vê o quanto a coletividade ela é fundamental para o processo para que seja efetivo, né? Então, nós queremos trazer o primeiro ponto, que é justamente essa educação em ciências na contextualidade da diversidade cultural. Então, eu queria abrir para o diálogo, né? E eu gostaria de saber quem vai começar, né? Se o professor César, a professora ou a doutora Ercila, né? Pode ser a doutora Ercila, doutor César? Sila. Muito bem. Então, Ercila, você está com a palavra. E após a Ercila, então, o professor doutor César também pode trazer as suas contribuições. Certo. Então, eu vou começar dizendo que esse tema é bastante provocante, né? Quando você traz a questão da educação e ciência na contextualidade da diversidade cultural. No sentido de que, muitas das vezes, a gente traz um conceito e não diz de onde nós estamos trazendo, né? Eu acho que a diversidade cultural acabou se popularizando muito na academia, mas muitas das vezes sem ter uma referência, né, da onde eu estou falando. Então, gostaria de trazer a diversidade cultural, o conceito de diversidade cultural, a partir do entendimento que eu tenho sobre isso. Compartilhando aí como uma referência Homi Bhabha, né, que é um pesquisador da Universidade de Harvard e diretor do Centro de Humanidades de Mahindra. Bhabha, ele traz um conceito muito interessante que a diversidade cultural ele vê como um objeto epistemológico, ou seja, grupos sociais, né, eles compartilham de uma mesma cultura, ou seja, se relacionam com a natureza e a partir dessa relação observam, têm o seu modo de observar, de registrar as informações, de experienciar ou experimentar, né, de vivenciá-la e de tentar explicar o mundo através dessa relação estabelecida com a natureza. A partir daí, surgem diferentes conhecimentos, conhecimentos que são construídos, né, e que vão formar ali a cultura e a visão de mundo daquele grupo social que está ali compartilhando do mesmo pensamento. Né? Então, aí nós temos na nossa sociedade diferentes culturas, né? A cultura nativa, a cultura científica, a cultura religiosa, a cultura afrodescendente, historicamente constituída, né? E, nesse sentido, quando a gente pega e reúne esse arcabouço de cultura, nós temos aí a diversidade. Como um olhar, né, como um objeto epistemológico, porque cada um tem a sua forma de compreender e de compartilhar, ou seja, tem conhecimento, né, de compartilhar a sua visão de mundo, a maneira que ele entende. Obviamente que isso vai trazer, na visão de cada um, crenças, valores, costumes e significados. Esses elementos serão compartilhados, né, entre eles e também para aqueles que queiram compartilhar ou queiram entender. Então, quando o aluno chega dentro da nossa sala de aula, ele não é uma folha em branco, né? Isso já vem sendo discutido na educação. Ou seja, a subjetividade desse aluno ela já é moldada pelos membros da família, pela comunidade que ele se encontra. Isso foi um estudo, inclusive, feito pela Margaret Mead, uma antropóloga, quando ela estudou a personalidade da criança na Somália. E ela traz essa questão de que a subjetividade da criança, né, da pessoa, começa a partir da instituição familiar e não da instituição escolar. Então, quando o aluno, né, ele passa a fazer parte da escola, ele traz consigo, ele carrega esse universo, essa visão cultural, né, que nós, como professores, não podemos constituir ou construir uma barreira. É preciso entender que essa cultura ele carrega e que isso vai fazer parte desse universo social que é a sala de aula.
E aí, o que nós temos cada vez mais é nos deparado com uma sala de aula heterogênea, né? Ou seja, uma sala de aula em que há pessoas de diferentes culturas compartilhando diferentes visões de mundo. Diferente do que era no século passado, porque a escola não era acessível a todas as pessoas. Era para um grupo em particular que se pensava a partir de um pensamento homogêneo. Hoje a diversidade está muito mais expressiva, um processo de expansão, de universalização da escola, da universidade. E aí a gente vê configurada em uma sala de aula heterogênea, com o professor tendo essa dificuldade, né, de como, então, lidar com essa sala de aula. E aí você falou muito bem essa questão de nós olharmos para o nosso contexto, né? Então, por exemplo, posso falar da onde estou, Manaus, Amazonas, né? Amazonas seria um distrito em outros países, e aqui, nesse estado, nós concentramos 20% da população indígena em todo o território nacional. Então, é uma estatística, um número muito expressivo, um percentual muito expressivo. Tanto que 4 municípios que estão dentro do nosso estado é que tem maior população indígena em todo o território, né? E aí se destaca São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Tabatinga e São Paulo de Olivença, né? Então, o que acontece? Os nossos alunos, eles trazem esses saberes, né, que estão vinculados ao nosso dia a dia, né, dentro da sua visão de mundo, né? Eles chegam na sala de aula entendendo sobre plantas medicinais, né, sobre técnicas de agricultura, né, se é melhor plantar na terra de vaso ou em terra firme. Ele traz conhecimento sobre os pigmentos, sobre as tinturas, ele traz conhecimento sobre as bebidas fermentadas, ou seja, ele traz o que ele vive, né, o contexto dele. Então, há uma necessidade, né, a partir daí, eu vejo, né, dentro desse tema que nós estamos colocando aqui, que é educação e ciência na contextualidade da diversidade cultural, de a gente considerar isso, de a gente considerar que o aluno ele precisa se sentir apoiado em sala de aula, que o ensino precisa ser centralizado nesse aluno, fazendo com que ele, né, consiga ter voz, né? E essas vozes que são trazidas, elas ajudam o professor a desenvolver, né, uma sala de aula culturalmente responsável, mais participativa, né, engajada, trazendo tarefas que problematizem questões da comunidade, da família, do lugar em que ele se encontra, porque é uma maneira de nós contextualizarmos a nossa sala de aula. E eu digo isso com evidências, né? Há estudos, né, como o de Guy, né, que trabalhou, Guy 2000, eu tenho aqui uma tela que fala desse artigo, em que ele diz que há uma necessidade muito grande de a gente fortalecer, né, a identidade desse aluno com o intuito de que ele venha se sentir incluído dentro da sala de aula, que as barreiras culturais venham ser superadas, né? E algumas evidências vão mostrar, através do estudo da Glória de Ladson Billings, não sei se vocês já ouviram falar nela, mas ela vem fazendo um estudo desde a década, alguns estudos no início da década de 90, onde ela observou aí a prática de 8 professores nos Estados Unidos, que trabalhavam ali com grupos minoritários, mas que eles se destacavam em relação aos demais porque os alunos eles apresentavam alto desempenho na sua sala de aula. E ela começou a observar o trabalho desses professores com o intuito de saber o que diferenciava. Então, os resultados da pesquisa da Glória Ladson Billings mostra uma coisa muito interessante, que, apesar dos professores terem uma formação diferente, feitas em universidade diferente, eles transitavam pela cultura dos alunos. Isso dava, né, a possibilidade desse aluno ser mais participativo, dele se sentir realmente incluído, respeitado e fazendo parte, de fato, de uma sala de aula mais democrática. Então, eu acho que
nesse sentido, a gente precisa trazer esse contexto, né, para a nossa sala de aula, para desenhar novos cenários, né, muito diferente dos cenários apáticos que normalmente a gente vê, com um conhecimento centrado no professor, que ele é o único que pode compartilhar conhecimento, que os alunos são passivos, mas um cenário diferente, que eu acho e acredito que as metodologias ativas ou os métodos ativos vão nos ajudar muito, né? Então, é uma questão que eu trago aí, porque isso tem a ver com a pedagogia culturalmente responsável, né, que é algo que a gente tem muito ainda para debater. Eu gostaria de passar a palavra aí para o professor César, para que ele também possa falar a respeito disso, e trazer as discussões e contribuições. Gracias, maestra Ercila. Es muy importante lo que ha mencionado y quisiera señalar que si bien en nuestros países es poca la investigación que se realiza en el contexto de la educación en ciencias, ahora enfocado esto a lo que es la diversidad cultural, pues es algo también preocupante. Si nosotros revisamos el mapa cultural de Latinoamérica, vamos a encontrar muchas similitudes. Hay muchas similitudes en México, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Centroamérica en general. Y uno de esos comunes denominadores es la poca investigación que todavía se está haciendo, y principalmente en este contexto de la diversidad cultural. Hay algo que no podemos separar, y es la parte política de los diferentes países, las diferentes configuraciones de identidad nacional que tienen los pueblos en Latinoamérica, la memoria cultural de estos pueblos, ¿no? Y eso afecta en cierta forma lo que es la educación. Tenemos una diversidad en México muy grande, por ejemplo, de comunidades indígenas, con diferentes dialectos, y en algunos de ellos el gobierno ha promovido que la educación sea bilingüe, tanto en su lengua materna como en el español. Y hay estudiantes que tienen que aprender el español como segunda lengua, y no hay materiales de educación en ciencias para quizá estas comunidades. Y esto no solo se da en México o en Brasil con las diferentes etnias, sino se da también en países como en España, donde se tiene también una diversidad cultural muy grande, una diferencia también de lenguaje. Y en alguna ocasión veía las discusiones que se daban en el Congreso Nacional en el Congreso de la Real Sociedad Española de Física, donde presentaban algunos materiales en lengua catalana y en otras lenguas en España, y que únicamente un grupo pues reducido tiene acceso a ellas. En nuestro caso, en Latinoamérica, tenemos ese gran problema, la cuestión del idioma. Ciertamente estamos tratando de hacer accesibles los temas de la educación en ciencia a los niños, a los jóvenes, pero aún hay mucho camino por recorrer y por hacer. Tenemos también problemas graves en algunos lugares con la violencia de género. Hay lugares donde la discriminación a la mujer es muy grande y es parte de su cultura. Tenemos lugares donde la violencia es muy grande, donde hay comunidades asoladas por la guerrilla, por ejemplo, en Colombia, y donde difícilmente llegan algunos programas de educación en general, no digamos ahora de educación en ciencias. Hay poblaciones vulnerables en nuestra diversidad cultural, y pues prácticamente no hay investigación, ¿no?, de qué es lo que está pasando en la educación en ciencias
en ello. Sí podemos ver autores como Douglas, como Brunner, y podemos ver a los grandes teóricos de la educación, pero son teóricos de la educación en su perspectiva cultural y que difícilmente pueden hablar de otras, de otros grupos, de otras naciones. Entonces aquí es donde se muestra la riqueza del tema a investigar y donde se pueden obtener pues nuevas perspectivas. Recuerdo, por ejemplo, en el año 2004, una reunión de trabajo que tuve con la profesora Josefina Barrera en la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos, y ahí en un pequeño cuarto comenzamos a ver la estructura que podíamos darle a un posgrado en la enseñanza de la física, y yo le comentaba que quería hacerlo yo en una modalidad de distancia para poder llegar a más profesores. Y ella me comentaba algo muy triste y una realidad que tenían en Cuba y la siguen teniendo, es que la educación a distancia en algunos lugares, y esto incluyendo a Brasil, no era una realidad. No era posible porque no había internet, y el internet está controlado para su acceso a muchas personas. Entonces eso era un gran problema. Afortunadamente, la situación ha cambiado. 15 años después, tenemos ya que las tecnologías de la comunicación han avanzado, y ahora pues hay más profesores, hay más estudiantes que tienen acceso. Pero si hacemos un recuento en nuestra Latinoamérica, nos vamos a encontrar pues situaciones muy difíciles, situaciones políticas complejas. eh, Nos vamos a encontrar los diferentes eh, ideologías nacionales que hacen muy difícil el proceso educativo en las ciencias, más no imposible, y que tenemos un desafío como investigadores, el poder dar un vistazo a esta situación. Yo esperaría que este tipo de diálogos y este tipo de actividades que estamos haciendo puedan influir a algunos profesores de nuestra comunidad para hacer algunas investigaciones de aquellos grupos que han sido descuidados, que están ahí, que tienen muchos problemas, y que la educación es uno de los medios que puede ayudar a mejorar. Gracias. Esse contexto, falando dessa dificuldade que nós temos aqui, nós realizamos, a nossa pesquisa ela foi em uma comunidade aqui do município de Manaus, e é interessante essa discussão da dificuldade que nós temos também aqui com relação à nossa língua. Por exemplo, no contexto da sala de aula, professor César e professora Ercila, por exemplo, na instância municipal, que dá conta das séries iniciais, né, e do ensino fundamental 1, a gente vê a grande dificuldade, às vezes, nesse entendimento de levar uma proposta que realmente traga essa contextualidade da diversidade, né? Eu achei interessante e, por exemplo, reconhecer que há uma diversidade, eu acho que já é o primeiro princípio que nós enfrentamos no contexto da educação, porque ainda se percebe na prática da sala de aula, vamos dizer assim, desde do ordenamento político, desde a organização formal, né, da própria organização escolar ali,
pelas secretarias, né, pela própria escola, ela às vezes não reconhece essa diversidade. E aí, aqui no nosso contexto, vou fazer um relato rapidinho, né, por exemplo, a questão do nosso calendário escolar, né? A zona urbana aqui em Manaus, ela tem um funcionamento igual aos demais estados do Brasil, né? Mas a nossa zona rural, no caso, os municípios, ou então até mesmo a zona rural de Manaus, ela sofre com o problema da cheia, como Manaus também tem o impacto da cheia. Então, nesse período da cheia do rio e da seca do rio, isso tudo causa um impacto nos espaços escolares, nesse processo de aquisição do conhecimento. Então, quando você fala nessa diversidade vamos dizer assim, de localidade, você já enfrenta um problema muito grande, pensar uma educação que tenha que ter um calendário diferenciado, porque há comunidades que ficam totalmente isoladas no período da seca, né? Que você não consegue chegar lá, e que os estudantes daquela comunidade, eles têm que, vamos dizer assim, retornar para o centro da mata, para a colheita da castanha, para acompanhar suas famílias no tratamento da roça, né, no plantio da roça, porque é o período que eles têm de plantar, né, o verão, as estações, elas são bem vividas nessa questão da diversidade, né? Então, quando a gente pensa uma educação nesse viés aqui para o município de Manaus, vamos dizer, né, eu vou tomar Manaus como referência, que é o que a gente tem vivido, né, experienciado. Então, você vê o grande desafio ainda do conflito de percepção dessa necessidade de pensar uma educação em ciências que contemple essa diversidade. Só nessa questão do território. Agora, se você for para a questão da cultura, por exemplo, do que está, dessa culturalidade que existe entre os povos, entre o quilombola, o que está na zona rural, os povos étnicos, aí o desafio é maior, né? E aí, quando o senhor fala da questão da língua, é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, como é que se ensina ciências para uma criança ou para um adolescente que ainda não domina o nosso português, né? E que, porque não domina a nossa língua materna, no caso, que seria a língua formal, o português, ele tem dificuldade de avançar nesse processo de escolarização, justamente porque as normas, né, o estabelecimento desse ensino está padronizado mesmo, voltado para um conhecimento único, né? Então, é uma experiência que a gente deve pensar e trazer essa reflexão mesmo. Que contextualidade a educação hoje está vivendo? Que contextualidade a educação em ciências está enfrentando, né? Como é que nós podemos desenvolver processos que possam contribuir para essa visão de mundo? Só um pequeno relato de uma formação, por exemplo, quando se pensa nesse processo de educação em ciências, né? Uma formação que nós tivemos com os professores, com os alunos mesmo. Eu acompanhei uma formação na comunidade Nova Esperança, em que o professor fez uma aplicação de um conteúdo curricular que estava sendo posto, que era matéria e energia, só para vocês terem uma ideia. E naquela ocasião, eu fiquei observando a aula dele, eu disse assim: professor, o que o senhor vai trabalhar? Ele disse: olha, eu vou trabalhar um saber cultural para ensinar. Agora, o professor, ele é nativo, ele é indígena, e ele já tem um conhecimento formal, ele é formado em ciências biológicas, então, a visão dele é outra dos demais que hoje atuam ainda no ensino de ciências nesse contexto. E aí,
foi uma experiência interessante, que ele disse assim, eu vou trabalhar o meu conteúdo é matéria e energia. Eu disse, e como é que o senhor vai fazer? Ele disse, não, venha assistir a minha aula que a senhora vai ver. E aí ele levou 2 pedaços de pau queimado, tirado do tição, tirado lá da fogueira, e levou para a aula, os 2 pedaços de madeira queimados. E quando ele chegou lá, ele disse, olha, hoje nós vamos falar da história do domínio do fogo pelos barés. E aí ele contou uma história que conta justamente esse domínio, a apreensão desse conhecimento do domínio do fogo pelos barés. E aí ele fez uma sistematização daquela história, daquela narrativa, com os conteúdos de ciências da natureza, de matéria e energia. E aí eu fiquei olhando, eu disse, meu Deus, enquanto, né, nós vivemos ainda na academia uma dificuldade muito grande de contextualizar, né, dentro de um contexto em que os alunos, em que os estudantes possam entender certos conhecimentos, então aquele professor ele me deu uma aula e abriu muito significativo. Então, pensar essa educação em ciências, nessa contextualidade da diversidade, ela ainda é um desafio. Eu lembro de uma entrevista que nós tivemos com uma educadora, uma professora que trabalhava junto aos grupos étnicos, e nós fizemos um questionamento perguntando como ela trabalharia ciências da natureza ali. Ela disse, olha, é muito difícil trabalhar ciência da natureza aqui, porque nós não temos laboratório, né? Lá no contexto da aldeia, nós não temos laboratório, e aí os estudantes apresentam um déficit muito grande de leitura, de compreensão, porque há uma mistura de línguas, né? Em que eles trazem o Nhingatu, eles vão trazer o tucano, eles vão trazer o cambebe, eles vão trazer todo aquele contexto do quilombo que está presente na sua fala. Então, quer dizer que, muitas vezes, essa visão desse culturalismo, ele não é percebido pela escola formal ainda. E isso acontece muito ainda aqui, no Amazonas. Eu acredito que o Amazonas é bem específico, talvez no resto do mundo, ou então em outros estados do país não aconteça, mas aqui ainda acontece muito essa dificuldade. Então, pensar mesmo o ensino de ciências nessa culturalidade, ele é uma necessidade, né? Porque de verificar de como eu posso considerar, né, dentro da sala de aula, os processos educativos que possam, né, corroborar como formas, né, de facilitar esse processo, né? Nós temos vários teóricos que vão trazer aqui para a nossa região, pesquisadores aqui mesmo do nosso estado, que pesquisam a diversidade cultural, que eles vão dizer assim, olha, lá no contexto da diversidade cultural, como a Silva aponta, ela diz assim, que lá há um contexto, há um trânsito de conhecimento que é real, que está lá presente no dia a dia, e que muitas vezes a escola ela não identifica, ou então ela não considera como pertinente para ser trabalhado no ensino formal. Então, eu acredito ainda que nós vivemos uma dificuldade de compreensão e de mudança de prática, né, dentro do ensino de ciências, voltado nessa contextualidade. Muito bem, então agora a nossa segunda rodada, né, nessa questão dos nossos temas, nós vamos iniciar com o professor César, que ele finalizou, tá certo? Mas nós vamos trazer a experiência da educação em ciências e essa mediação, porque se fala muito, né, a Conferência Latino-Americana, ela está trazendo, eu acho que está pesquisando o STEAM já há uns 4 ou 5 anos, né, professor? Pelo menos é o que a gente tem acompanhado aqui. Então,
essa educação em ciência e essa mediação, o que o STEAM tem trazido, ou os métodos ativos, o que traz, né? Qual é a mudança de concepção, qual é a efetividade dele para essa reflexão da educação em ciências no nosso contexto. Então, eu queria ouvir os dois falando sobre isso, essa validade, até porque o nosso evento está voltado para trazer essa discussão, né, da utilização dos métodos ativos e o STEAM na diversidade, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o professor Dr. César. Gracias, profesora Lucía. Es algo muy importante el poder tener un escenario educativo donde se discutan, donde se compartan algunas experiencias exitosas. Uno quisiera siempre compartir lo bueno, no lo exitoso. Desafortunadamente también hay experiencias malas, pero esto es muy ilustrativo para aprender cómo no cometer algunos errores. En el caso de nuestras comunidades, como decíamos, hay una gran diversidad y hemos partido en muchos casos, si no diría que en la mayoría, de tomar por válidas las experiencias o los éxitos que han logrado algunos investigadores anglosajones o de incluso en otras latitudes, para darlas como exitosas también en nuestros contextos. Y eso no es posible. En el campo de la matemática educativa, algunos investigadores han llegado a conclusiones interesantes, y esto desde tiempos muy, muy remotos se habla acerca del contexto cultural, ¿no? de la educación, donde la cultura influye en la forma de enseñar y también de aprender algún conocimiento. Y en el caso de las ciencias, pues esto es una realidad. Entonces, si llegamos a utilizar en nuestros casos, por ejemplo, la metodología de enseñanza por proyectos o la metodología, no sé, de clases demostrativas interactivas o, no sé, la enseñanza por pares o el aprendizaje por problemas, nos van a decir los investigadores que han probado esto en Estados Unidos o en Europa, es muy bueno, es lo mejor. Esto es el top de la investigación educativa, pero cuando nosotros lo llevamos a un contexto indígena, a un contexto gobernado por el terror del narcotráfico o de la violencia de la guerrilla o de la discriminación y agresión a la mujer o a la diversidad sexual que también se ha dado, es muy difícil, ¿sí? Y eso también, hablando de las barreras del idioma, ¿no? Y de la cultura, entonces son temas que están abiertos para la investigación educativa, donde ha habido pocos avances en ese sentido, ¿no? De la diversidad, como señalé al principio. Sí, hay profesores, estudiantes de maestría y de doctorado que han investigado el uso de algunas metodologías, y en este contexto ahora es el modelo STEAM, y lo que ha llevado a hacer adaptaciones en nuestro contexto cultural
pero esto llega a ser muy diferente a como lo aplican en Estados Unidos, Europa. Y esto es algo muy marcado. Si ustedes han ido a una universidad del primer mundo, van a ver que es la diferencia de entrar a un palacio y luego venir a una universidad latinoamericana, de entrar a una choza, donde se tienen los pocos medios, donde se tienen muchas limitaciones para poder hacer ciencia y enseñarle a los estudiantes. Sin embargo, aquellos investigadores nos dicen, pero esto es lo mejor, es lo más exitoso. Y sin embargo, cuando los profesores tratan de hacerlo en su contexto, es difícil. Pero bueno, esta es parte de la investigación educativa. Tenemos que seguir investigando y viendo cómo mejorar estos procesos, qué es lo mejor para nosotros, y también tener conciencia de que el desarrollo cognitivo de conceptos científicos en estudiantes latinoamericanos en general no es lo mismo que el desarrollo cognitivo en estudiantes de Estados Unidos o de Europa o de Asia. Y aquí la importancia de estudiar esto, ¿no? De ver incluso las etnias, ¿no? Me atrevo a decir. Eh, y esto, pues, no hay mucho interés por los gobiernos. Recuerdo yo a un investigador muy famoso en México, el más grande historiador y filósofo de los náhuatl en México, el doctor Miguel León Portilla. Él falleció recientemente en octubre de 2019, y él, cuando se decidió a estudiar las culturas prehispánicas, la mayoría le decía, "Ay, pero ¿por qué? Deje eso, son pueblos ignorantes". Incluso él comenta que fue con el ministro de Educación, con el secretario de Educación Pública, y le dijo, es que yo quiero estudiar a los pueblos náhuatl, la cultura náhuatl, y le dijo el secretario de Educación, ¿qué? Le digo, ¿quiere apoyo para eso? Sí. Le dijo, mire, el apoyo que yo le daría sería darle un rifle para que usted acabe con todos los indígenas de México, ya que son una bola de pueblos ignorantes, retrógradas, que no, y él se quedó admirado, ¿no? Que la máxima autoridad educativa de un país le dijera, no, deje eso, eso no sirve para nada, ¿no? En la actualidad, en las noticias, estamos viendo cómo el gobierno de Brasil llega a reprimir, por ejemplo, a los pueblos indígenas, y el poder estudiar esto de las ciencias en este tipo de grupos es muy difícil, ¿no? Sin embargo, eso es lo interesante de la investigación, el poder buscar cómo las metodologías activas tan exitosas en otros países pudieran llegar a ser adaptadas o pudieran tener una repercusión diferente en nuestra diversidad cultural. Gracias. Doutora Ercila. Graças, Lúcia. Eu ouvindo aqui o doutor César falando a respeito dessa questão da negação, né, do aceite, em relação a trabalhar com um projeto voltado para os indígenas, eu digo que eu tive essa experiência, professor. Eu saí daqui do Amazonas com um projeto em mente, né, em trabalhar com uma etnia indígena, com uma proposta de envolver educação em ciências e a diversidade cultural. E eu recebi várias negações, ou seja, as pessoas não quiseram me orientar, né, justamente porque eles achavam que o projeto não era interessante, e foi muito difícil achar uma pessoa realmente que pudesse me orientar. Realmente não existe um crédito para isso, né? Mas, como você falou logo no início, é difícil, mas não é impossível.
Então, acho que a gente precisa começar a problematizar essa questão, que é latente no nosso país, no contexto latino-americano, e que precisa ter um olhar, né? A gente precisa olhar para esse contexto, porque senão a gente vai estar trazendo somente o que vem de uma outra realidade para o nosso contexto, sem se preocupar em fazer essas adaptações e considerar a nossa realidade. Então, essa aproximação com o contexto latino-americano exige de nós que possamos ter uma sensibilidade maior em relação à diversidade cultural, porque ela está presente. E ela, de certa forma, precisa ser vista porque tem uma forte implicação quanto à aprendizagem do aluno em relação às ciências, né? Ou seja, como ele olha a ciência, como que ele percebe a ciência, como é que ele se apropria da ciência. Acho interessantíssimo quando você traz essa questão de que a gente tem muitas referências de outros países e pouco dos países latino-americanos. Eu acho que realmente a gente precisa desenhar mais pesquisa a respeito disso. Temos pesquisadores da antropologia que traz elementos interessantes no contexto americano, latino-americano. Posso aí, por exemplo, citar a antropóloga Katharine Washington, né, que trabalha essa questão equatoriana, Fidel Tubino, que é um pesquisador peruano, Nelson Canclini, que ele é argentino, não chileno, e Walter Mignolo e Aníbal Quijano, né, que também são pesquisadores desse contexto aqui e que trazem elementos importantes que vão nos ajudar a pensar a diversidade cultural. Eu também tive a experiência de vivenciar, né, com o doutorado, a realidade do ensino de química dentro das escolas indígenas ticuna, de uma etnia especial, que fica localizada na fronteira entre o estado do Amazonas, parte brasileira, Peru e Colômbia, né? E dessa minha experiência, eu percebi, de fato, que há uma dificuldade, né, da gente trabalhar a diversidade, e eu consegui trazer o olhar do indígena a respeito disso, ou seja, do professor indígena. Hoje nós temos aqui, configurado no Brasil, um personagem muito importante, que é o professor indígena. E 83% dos professores indígenas se concentram no nosso estado, de todo o território brasileiro. Então, o professor indígena, da qual os professores indígenas que eu pesquisei, que eu pude ter um contato com eles e conversar, é de consenso que há uma necessidade de se oferecer uma educação diferenciada. Lá eles têm uma escola que é bilíngue, então eles têm a oportunidade de falar a língua, de poder expressar sua língua dentro da escola, e os alunos, eles são muito mais participativos, né, engajados, justamente porque a língua nativa é a que predomina, e eles conseguem se comunicar. Então, nesse sentido, eles têm acesso ao conhecimento nacional, né? Mas há também uma dificuldade por parte desse professor de poder fazer essa relação com o contexto da sua realidade, conhecimento e saberes que eles trazem dos seus ancestrais. Eu vejo que isso tem muito a ver com a formação, né? Ou seja, a formação que é dada a esses professores vem de um hábito acadêmico que traz uma matriz de percepção e apreciação muito voltada para a cultura nacional, que acaba dificultando, em certa parte, esse professor olhar, né, para a sua sala de aula, incluindo aí, ou integrando aí os saberes locais, os saberes da sua cultura. Então, é importante a gente trabalhar essa questão da formação inicial, e para quem nós estamos trazendo uma formação, né? E aí, por isso que eu trago a discussão da pedagogia culturalmente responsável. Porque, muitas das vezes, nós nos preocupamos muito em trabalhar novas metodologias, mas esquecemos que trazemos uma pedagogia ainda muito vinculada à mentalidade colonial.
né, onde o ensino ele é imposto, autoritário, em que o único que fala em sala de aula é o professor, né, que é uma educação jesuítica, né? E aí a necessidade da gente pensar que, para eu poder trazer uma metodologia ativa alinhada a uma diversidade cultural, é preciso também eu mudar a minha forma de trabalhar a pedagogia dentro da sala de aula. Entendo dessa forma. Então, a pedagogia seria quais são as crenças, quais são os meus valores, o que eu realmente me sensibilizo em relação a isso, né? Que eu estou trazendo, porque isso vai, segundo Bourdieu, de forma até inconsciente, direcionar as nossas ações. Então, imagina um professor que tem uma mentalidade ainda de uma pedagogia colonial tentando aplicar uma metodologia ativa. Ele vai ter dificuldade, né, de realmente ter um bom desempenho ou resultados significativos. Então, é importante a gente entender que esse aluno, para ele ser mais participativo dentro da sala de aula, para que ele seja enganjado, é necessário ele ser reconhecido. Reconhecido esse eu dele, essa cultura dele, né, que os indígenas eles proclamam desde a década de 70 através dos movimentos sociais. Essa integração nacional. Nesse sentido, eu vejo que há evidências, né, de que a pedagogia culturalmente responsável traz elementos importantes e se torna positiva dentro da sala de aula. Claro, eu tenho publicações, né, leituras norte-americanas, porque nós estamos falando ainda do continente americano, e lá se configura uma multiculturalidade, principalmente em relação à afrodescendente, né, que aqui a gente chama de quilombolas. E há um trabalho interessante da Yata Kano, né, do Canadá, que ela trabalhou com a implementação da pedagogia culturalmente responsável com alunos indígenas e não indígenas. E ela observou que houve, no decorrer do processo, né, uma mudança muito significativa da compreensão que o aluno teve em relação aos conceitos que eram trabalhados, né? Eles melhoraram em relação à frequência, ou seja, frequentaram mais, melhoraram em relação ao desempenho nas avaliações, participaram, apresentaram um pensamento mais crítico e tendo mais autoconfiança naquilo que eles estavam falando, justamente porque foi construído ali um ambiente respeitoso, em que não só o professor tem conhecimento e compartilha, quanto também o aluno. E aí nós estamos falando da necessidade de se construir um perfil conceitual, né? Ampliar esse perfil conceitual, porque o aluno, ao entrar à escola, ele não chega vazio, né? Então, a gente precisa ter essa possibilidade de ensinar o aluno a pensar, né? E não dizer o que ele deve pensar. Então, há uma grande diferença, né, nessas duas situações, em fazer com que ensinar ele a pensar, entender o que ele faz, a compreender, ou seja, desenvolver a sua metacognição, e outra coisa é dizer o que ele tem que pensar. Eu achei interessante o que a Lúcia traz em relação ao professor, né, indígena que conseguiu ministrar uma aula de matéria e energia, fazendo essa relação com a cultura. É difícil achar um professor que consegue fazer isso, fazer essa articulação, inclusive o próprio professor indígena, eles têm essa dificuldade justamente por essa questão da formação. Foi o que eu identifiquei na minha pesquisa, no doutorado, né? Mas isso mostrou que esse professor ele desenvolveu uma competência cultural, né? Então, a pedagogia culturalmente responsável, ela nos ajuda a desenvolver uma competência cultural. E essa competência cultural, ela não é apenas conhecer a cultura, mas é saber o lugar, né, onde esse aluno vive, né, quais são os problemas que ele enfrenta, e o que a comunidade ela tem enfrentado dentro daquele ambiente, ele pode, quais são os conhecimentos que transitam ali, qual é a potencialidade
pedagógica que se tem naquele lugar, né? Então, o professor ele precisa desenvolver essa competência cultural para poder trazer aí tarefas diversificadas, para poder utilizar de metodologias ativas e, de certa forma, utilizar de práticas contextualmente significativas. Eu entendo aí que as metodologias ativas ajudam a potencializar o processo de ensino-aprendizagem do professor que desenvolve essa competência cultural a partir de uma pedagogia culturalmente responsável. Em que sentido? O professor consegue sistematizar mais as suas atividades, inovar a sua sala de aula, né? Trazer novos instrumentos de avaliação, desenvolver melhor as habilidades e competências nos alunos e também dar mais sentido ao planejamento que ele faz, porque muitas das vezes o planejamento é feito por fazer, mas não tem um sentido. Então, no final, o professor pode fazer uma avaliação do que deu certo, do que precisa melhorar, né, do que foi positivo, o que eu preciso mudar, né, para que haja uma sintonia com aquela realidade, com aquele contexto, com aquela sala de aula. Então, eu vejo aí, né, que essa questão que nós estamos discutindo, a mediação entre a educação e ciência e os métodos ativos, elas são alcançadas dentro da sala de aula, né, quando determinadas características são identificadas dentro da aula que é proporcionada pelo professor. Que características são essas? Ora, nós passamos a perceber que os estudantes são proativos, né? Eles constroem projetos, quando é uma proposta de ABP, ele oferece um produto final. Esse aluno ele tem voz, né, dentro da sala de aula, suas experiências e culturas são valorizadas. Há uma problematização de situações reais que podem ser trazidas da comunidade, da família, do contexto em que ele vive, ou dos saberes que transitam aquele lugar. O professor ele faz uso de vários instrumentos de avaliação, né, que é possível identificar, são avaliações processuais, né? Ele procura, através dessas avaliações, entender o pensamento que é construído por esse aluno. Ele fortalece o trabalho colaborativo, ou seja, ele busca fazer com que os alunos trabalhem de forma colaborativa, e aí ele vai, de certa forma, oferecer uma pluralidade ou um repertório de tarefas, mas que são diferentes e que, de certa forma, também são envolventes, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente precisa pensar, né, no desenvolvimento dessa competência cultural, que é difícil, mas não é impossível, né? Como uma frase de Paulo Freire, que me faz lembrar agora, mudar é difícil, mas é possível, né? Então, é o grande desafio que nós temos hoje dentro da nossa realidade latino-americana. Né? É só essa questão que a Ercila traz, de pensar nos elementos, ou então nas ferramentas, vamos dizer assim, não tão como ferramentas, mas nos recursos que precisam ser pensados nesse contexto, ele é realmente necessário, né? Se você, no caso, na visão do pesquisador e na graduação, como estamos atuando na formação inicial, então, e com esse olhar, né, porque qual é o nosso, vamos dizer assim, o que a gente traz ainda de herança da colonização, né, dessa imposição colonizadora, né, é o olhar de gestor. Eu chego no contexto, sou eu que sei, né? Eu sou o pesquisador, né? Eu tenho conhecimento. Eu sempre digo informações que eu digo assim, a gente dá uma de He-Man, né? Não sei se o professor conhece um desenho bem antigo, que ele dizia, eu tenho a força, ele levantava um martelo, e aí eu tenho a força, ele era o He-Man. Eu digo, geralmente nós chegamos no contexto do outro, e eu
tenho conhecimento, sou eu que vou pensar as estratégias, né? Sou eu que vou... não é mediar, não, eu vim propor, né? A gente vem propondo. Então, eu acredito assim, também no decorrer da minha pesquisa foi voltada para a diversidade cultural, num contexto de um grupo étnico, né, que foi os barés, e eu parti justamente desse pensamento inicial, de que eu tinha, como trabalho na formação, então eu ia lá conhecer e pensar num processo, elaborar até mesmo uma proposta curricular, e nesse processo por exemplo, ocorreu um processo de desconstrução inicial, esse foi o primeiro passo, né? Que nós tivemos que desconstruir alguns conceitos como pesquisador para entender, né? O Luciano, ele é um pesquisador aqui do Brasil, e ele é indígena, e ele diz assim que as escolas indígenas, ou então a educação escolar indígena, ela não é diferente, ele equipara até a educação europeia. Ele diz, porque lá na educação indígena, o processo de experimentação, de observação, é muito mais apurado do que dentro das nossas academias, dentro da nossa escola. E isso é uma realidade, quer dizer, que se a escola ela entende esse processo e ela se apropria desses elementos para trabalhar o conhecimento formal, então nós vamos diminuir essas rupturas, né, de conhecimento que ainda estão ali, no contexto, né, da culturalidade. Porque é algo, assim, significativo o processo que eles desenvolvem dentro, né, do seu, como diz assim, da sua rotina de vida, e como esse conhecimento ele é perpassado, né, milenar. Como é que alguém consegue, pela oralidade, trazer conhecimentos de memória, né, de narrativas que você diz assim, poxa vida, não foi escrito, e como é que isso se perpassa no decorrer do tempo? Então, quer dizer que são elementos que nós, na educação formal, nesse pensamento de experimentação, de observação, devia atentar muito bem, né? Como é que esse processo se dá? Por que eu não vou contribuir, né? Mediar em vez de propor? Então, eu acredito assim, é muito pertinente a fala da Ercília, de se pensar em estratégia. Os métodos ativos, eles corroboram, mas eles precisam também ser pensados nesse contexto, né? Nas limitações e num desenvolvimento que talvez não se dê, como o professor César diz, né? As escolas, o contexto europeu, né? Lá o contexto americano, ele é totalmente diferente das nossas escolas aqui da América Latina, do contexto do Brasil, do México. Por quê? Porque são realidades diferentes. Então, pensar sobre isso realmente é válido. Bom, e para fecharmos agora, eu quero abrir para que vocês falem dessa experiência atual de vocês na docência, tá? E na pesquisa, o que estão pesquisando, né? Para que os nossos participantes eles possam olhar e dizer, opa, vou contactar esse pesquisador para me ajudar, para me orientar, buscar, né, as produções que têm sido feitas, o que nós temos, viu, professor César? E professora Ercília. Então, nós gostaríamos de ouvir vocês agora nesse contexto das experiências de vocês, o campo que vocês estão atuando, né, e as pesquisas que estão realizando. A professora Ercília terminou, mas vai começar, e também podem já finalizar, tá bom? Se despedir nessa nossa roda, nessa nossa mesa redonda. Professora Ercília. Sou eu mesmo? É você. Então, vamos lá. Bom, eu particularmente posso dizer que construí uma pequena experiência, né? Claro que ainda falta desenvolver mais conhecimentos, mas eu tenho 15 anos de experiência na docência em nível superior. Comecei com os 23 anos de idade
e, por incrível que pareça, a minha vida mudou muito, porque eu fui trabalhar num contexto de diversidade. Foi o primeiro impacto que eu tive, e eu me vi, naquele momento, totalmente despreparada para lidar com aquele contexto, porque a minha formação não contemplava essa questão de competência cultural, de pedagogia culturalmente responsável. Enfim, eu nem sabia que isso, né, era discutido. Então, posso dizer que a minha mentalidade naquele momento era uma mentalidade, de fato, de uma cultura dominante, né, que impunha aos alunos o conhecimento. Foi o que eu aprendi na universidade, testes padronizados, até oferecendo um ensino meio que discriminatório, mas sem intenção, né, porque a ideia era fazer com que os alunos aprendessem. Mas, no decorrer dos anos, eu fui percebendo que eu tinha a necessidade de conhecer melhor a vida dos estudantes, que eu tive a necessidade de reconhecer as suas necessidades. E isso me possibilitou, através dessa abertura, né, e dessa inquietação que eu tinha de melhorar a minha prática, que eu precisava mudar e que eu precisava buscar novas alternativas e estratégias. Então, eu estou falando de algo que eu vivenciei, né? Eu hoje pesquiso sobre isso, mas foi através da minha experiência docente, logo de início, que me fez e me permitiu chegar a essa questão de trabalhar, né, de poder discutir sobre a pedagogia culturalmente responsável. Agora, é claro que isso é um processo, né? A gente não muda da noite para o dia. Então, venho trabalhando aí durante esses anos, procurando, através da pesquisa, me aproximar do contexto amazônico. E aí eu comecei a desenhar alguns projetos a respeito de pigmentos, né, que são extraídos de frutas amazônicas. Eu tenho algumas publicações sobre isso, inclusive no Laceira, né, eu também tenho uma publicação a respeito disso. E o meu grande questionamento na época era justamente sobre essa questão de estarmos dentro de um laboratório natural imenso, mas pouco utilizado para o contexto educativo. Então, como é que eu poderia, então, contribuir, né, para contextualizar melhor a minha sala de aula, para aproximar esse contexto amazônico, para aproximar das minhas aulas de química, porque até então ministrava química, e aí eu comecei a pensar nessa questão dos pigmentos, fui pesquisando algumas coisas e vi a necessidade de que não existia publicações, não existiam trabalhos a respeito dessa temática de trazer pigmentos novos, diferentes, do que a gente está acostumado a utilizar no laboratório, que muitas das vezes a escola não tem, ela não proporciona, não tem porque é um material de difícil acesso, principalmente na região que nós estamos. Então, comecei a desenhar alguns trabalhos sobre isso, descobri algumas coisas, algumas frutas que têm um potencial como indicadores, ácido base. Então, tem algumas publicações sobre isso. A partir daí, eu entendi que havia uma necessidade de entender melhor o contexto amazônico, né, porque a gente fala, mas o contexto amazônico, o que eu sei realmente? Eu vi que eu não tinha tanto conhecimento. E aí eu pensei, bom, eu preciso me aproximar dos nativos, eu preciso me aproximar daqueles que começaram a construir conhecimentos a respeito desse ambiente. E aí veio a ideia de se trabalhar, né, com uma etnia indígena, que eu já havia me aproximado na docência, né, como eu já relatei. E aí eu fiz uma pesquisa voltada para as escolas indígenas, para entender como que era o ensino de ciências nas escolas indígenas, a ticuna, né? A etnia ticuna. E aí eu comecei a perceber o que eu praticamente não sabia quase nada do contexto amazônico, né? De que há vários saberes que transitam aquele território, principalmente as relações sociais que se estabelecem nas comunidades, e que havia um desejo muito grande desses indígenas, né, de desenhar planejamentos e propostas didáticas que fossem interessantes para o contexto deles, e que eles tinham dificuldade para isso. Hoje, eu tenho desenhado alguns projetos, né,
estou iniciando ainda, trazendo a construção de alguns modelos didáticos alternativos que considerem uma aula culturalmente responsável. A ideia é justamente que o professor venha desenvolver uma pedagogia responsável, então desenhe um modelo para que esse modelo venha a ser pensado trazendo uma problemática amazônica, né, e que o professor possa ali, a partir de metodologias ativas, ou ABP, que é o que eu estou trabalhando mais, que é aprendizagem baseada em projeto, né, para ele poder começar a pensar como desenhar isso em sua sala de aula. Hoje eu estou tendo a oportunidade, como a Lúcia falou, de coordenar a residência pedagógica, e os alunos desenharam os seus projetos, né, a partir da aprendizagem baseada em projeto. Então, eles fizeram um modelo didático e eles estão aplicando, né, essa semana, foi a semana passada começou, e eu recebi, assim, muitos elogios em relação à professora, né, a professora que está acompanhando eles, em relação ao trabalho deles, em relação ao que ela está conseguindo perceber na sua sala de aula. Uma maior participação dos alunos, né? Eles estão envolvidos nos projetos, eles estão se sentindo ali muito incluídos, né? Até porque a pandemia trouxe aí uma situação de desinteresse, vamos dizer assim, da escola. Muitos não queriam retornar, né? A gente está aqui em Manaus, retornamos com as atividades nas escolas, né? E é claro que é um processo de retomada, mas o que eu achei interessante é o fato de a gente poder aplicar hoje esses projetos e apesar de toda essa situação que nós estamos vivenciando, ter um resultado positivo, né, quanto a esses projetos que estão sendo desenvolvidos agora. Claro que depois nós vamos ter resultados sobre isso e vamos publicar esses dados, essas evidências. Bom, desenhamos também, eu acho que eu preciso lembrar, Lúcia, da nossa oficina que nós fizemos no Laceira Manaus 2019, né, com o título Ensino de Química pelo viés da cultura amazônica, uma abordagem intercultural. Nós desenhamos aí uma proposta para trabalhar com os participantes, que eram professores e também tinham pessoas que estavam em formação, e houve uma participação muito grande deles, né, em poder colaborar, em poder botar a mão na massa e fazer e tentar compreender o que a gente estava propondo. Foi uma proposta de trabalhar com a estação por rotação, então nós construímos 5 estações. A primeira estação ela tinha como temática corante de Urucum, né, que era justamente para trabalhar a questão da polaridade, né, o que e solubilidade, o que era mais solúvel. O urucum era no óleo, era na água, né? O que está envolvido nesse processo? A polaridade e a apolaridade, né? E aí a necessidade de se apropriar aí de conceitos da química para poder explicar, trazendo também a visão, né, de que se tem hoje dos indígenas a respeito dos corantes, porque eles usam para identificar a sua etnia através da pintura do rosto, pelo menos é o que os ticuna eles fazem, né? Ou seja, a etnia ticuna. Na segunda estação, a gente propôs como temática a farinha, onde a gente trabalhou essa questão da mudança de estado físico e químico que acontece no processo de produção da farinha. Na terceira estação, tecido de tauari, onde a gente trabalhou essa questão de como o tecido ele é produzido, tanto o tecido natural quanto o tecido. Tauari é uma planta, né? Então, é um tecido natural que é produzido pelos indígenas e também o tecido mais polimerizado, que a gente usa hoje, que é o sintético, né? A quarta estação, bebida fermentada, que era o aluá, uma bebida muito comum entre os indígenas, e a gente trabalhou a questão da fermentação. Então, a ideia era envolver os alunos, o que eles sabiam da fermentação, né? O que a gente poderia trazer como evidências de uma mudança
do carboidrato para o álcool, né, a formação do álcool, dependendo do tempo dessa bebida, ela ia se fermentando, ia mudando a composição química, então foi algo que nós levantamos. E na quinta estação, planejamento, ou seja, depois dos participantes terem passado por 4 estações, a gente propôs que na quinta ele fizesse um planejamento voltado para o contexto dele. Como é que ele poderia, né, pensar numa aula, né, trazendo essas questões culturais para a sua aula, dentro do contexto que ele vivencia. E aí eles desenharam alguns planejamentos, né, que a gente compartilhou naquele momento, e tivemos ali uma boa participação. Acho que foi a contribuição que nós demos ali por Lacera, naquele momento, e eu acredito que podemos futuramente desenhar mais. O senhor pode falar, professor. Sí, gracias, Lucía. Muy brevemente, lo único que mencionaré es que actualmente estamos realizando un proyecto de investigación con financiamiento de la OEA sobre la filosofía para niños y la enseñanza del modelo STEAM en nuestras regiones de México y de Brasil. Es un proyecto que estamos llevando con la doctora Josefina Barrera y con algunos estudiantes de posgrado, y es lo que estamos buscando, crear nuevas metodologías para poder enseñar mejor el modelo STEM de las ciencias. Finalmente, quiero hablar rápidamente sobre la convocatoria de la conferencia Lacera. Inicialmente habíamos pensado hacer la conferencia Lacera con algunos colegas de Perú, con la Facultad de Educación, la Universidad Nacional de Perú, pero tuvimos problemas con la firma de un convenio de colaboración, y además por el problema de la pandemia, pues vamos a retomar el formato virtual. Finalmente habíamos pensado incluso en suspender este año, pero muchos profesores nos decían, no, queremos que haya la reunión de Lacera, aunque seamos pocos, pero que se presenten algunos avances e investigaciones. Y en ese sentido estamos precisamente tomando el lema de la conferencia como la enseñanza de las ciencias y el abordaje STEAM en la contingencia sanitaria mundial que ha ocasionado el coronavirus. Agradezco mucho su gentileza, Lucía, también a la maestra Arcila, que desafortunadamente se desconectó, y pues sí, gracias a todos por estar en este simposio Lacera Manaus 2021. Muito bem. Professor, muito obrigado, né, pela participação, foi muito profícua o nosso diálogo, e todos podem acessar, né, os participantes que nos acompanharam, que estão até agora participando conosco, refletindo, né, que tem sido como base de reflexão nesse evento. Muito obrigado por estarem conosco aqui, né, nesse 8º simpósio, né, Lacera Manaus. E nós queremos convidar vocês a visitarem a página da conferência também, que já estão abertas as inscrições, né, professor? E para submissão de trabalhos, então, continue o diálogo, né, sobre o STEAM, sobre a educação em ciências. E muito obrigado, doutor César, muito obrigado, Ercila. Esse é o contexto amazônico, né, a questão mesmo com desenvolvimento, nós temos esses percalços que podem acontecer, mas queremos desde já agradecer a todos, uma boa tarde, fiquem conosco, né, nós vamos ter a palestra de encerramento, então não perca, fiquem conosco até o final, até às 18 horas. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde.